Pessoas que desaparecem sem deixar rastros, mortos que voltam de seus túmulos, vozes nos canos d'água. O delegado Maza tentará encontrar uma explicação para desvendar estes mistérios antes que o mal destrua a sociedade que conhecemos. Em seu terceiro longa-metragem, O Ótimo Aterrorizados, o argentino Demian Rugna mostra habilidade para construir a atmosfera de horror. Sem abrir mão de alguns sustos, mas nunca os utilizando em detrimento da história, o cineasta concebe uma produção que bebe na fonte dos títulos de horror japoneses, de clássicos do cinema de gênero, como Poltergeist, O Fenômeno, 1982, mas não se priva de construir algo original, o que vale muito quando estamos falando da velha história, da Casa Mal-Assombrada. Aqui, no caso, não se trata apenas de uma casa, mas de uma vizinhança com um encosto terrível, um pequeno twist que faz toda a diferença no produto. Rugna assina o roteiro e propõe logo de início um cenário de suspense. Assustada por ouvir vozes que vêm do ralo da cozinha, mulher confidência ao marido o seu medo, mas é rechaçada por ele. O vizinho está em obras. Esta é a explicação mais prática. À noite, no entanto, as batidas na parede se tornam violentas. E sem conseguir dormir, o homem parte para cima do vizinho em busca de explicações. Sem conseguir falar com ele, volta para casa e descobre que é sua mulher quem está fazendo o barulho. Pior, é o corpo dela sendo empurrado brutalmente contra a parede por uma força sobrenatural. Lógico que ninguém acreditaria nessa história, a não ser um trio que procura respostas extraordinárias. Ele parte para aquelas cercanias, já sabendo que outras ocorrências fantásticas haviam se dado. A mais misteriosa, o retorno do corpo de um menino atropelado há alguns dias por um ônibus. O trio é acompanhado por um delegado medroso que tentará ajudá-lo na investigação do caso e que tem um passado com a mãe do garotinho falecido. Aterrorizados, não tem uma estrutura linear, e é provável que essa escolha tenha sido feita muito mais pelo impacto que a cena do corpo da mulher no banheiro teria logo de início do que qualquer outra coisa. Não existem segredos revelados pela quebra temporal da narrativa, o que deixa claro que o recurso é meramente estilístico. De qualquer forma, Rugna é inteligente ao abrir o filme com aquela imagem, já deixando claro para os espectadores qual será o clima geral do longa-metragem. Além de ter caprichado na aparência do monstro que aparece de vez em quando na história, o cineasta e sua equipe tiveram muito esmero na concepção da banda sonora da produção. Cada detalhe é muito bem pensado, desde o barulho da gota da torneira em que o menino bebe sua água, passando pelo ranger das tábuas do assoalho, chegando ao som dissonante dos efeitos que surgem ao se aproximar uma ameaça. Tudo relacionado ao som de Aterrorizados chama a atenção e constrói uma camada arrepiante. Não fossem eles, o resultado seria bem diferente, certamente. As atuações, num todo, são acima da média, e o destaque fica para o protagonista Maximiliano Ghioni, que vive o assustado policial do longa. O trabalho dele é representar a plateia, algo que faz com gosto. Outro destaque fica por conta da figura assustadora do menino que ressurge após o seu funeral. Todas as cenas envolvendo o corpo inerte do garoto na cozinha de sua casa são arrepiantes. Rugna sabe muito bem quando mostrar e não mostrar as ameaças que seus personagens estão vivendo. Essa é a chave de sucesso de Aterrorizados. O longa argentino foi exibido em mostras internacionais e venceu na categoria Melhor Filme no Montevidéu Fantástico. No Brasil, teve sua primeira exibição no Fantaspoa, Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Este longa-metragem de Rugna, com uma ampla audiência nas salas de cinema e um feedback promissor da crítica internacional, marcou um ponto de virada na atualidade do cinema de terror argentino. No filme, um bairro é assolado por uma série de eventos paranormais que mantém a comunidade em suspense.
Dentro de suas casas, o horror se desenrola. Levando em consideração o passado de terror vivido pelo país durante a última ditadura civil-militar eclesiástica dos anos 70, a história de Aterrados revela uma multiplicidade de significados na formação de espaços que se transformam e devoram seus habitantes. Enquanto do lado de fora das casas, a normalidade ou policial Funes é o responsável por investigar como o garoto morto e enterrado acaba na sala de jantar da mãe. Percebendo que o caso não parece envolver alguma possível violação de caixão ou qualquer outra explicação racional, ele convoca o ex-parceiro Jano, homem experiente em casos extraordinários, para ajudá-lo. Jano, por sua vez, recruta a especialista Maura Albrecht para fazer parte do grupo que tentará descobrir que tipo de forças desconhecidas conectam e circulam pelas casas da região. Aterrorizados é um filme no mínimo perturbador. Rugna trabalha com precisão o desenvolvimento da atmosfera de suspense, criando um ambiente claustrofóbico de encarceramento, incertezas e loucura, sem apelar para excessos de sustos ou de representações gráficas de sangue e violência. A tensão é criada com cautela e solidificada à medida em que a narrativa avança. As criaturas podem ser vistas, mas nunca há compreensão exata do que são ou de como surgiram. Aqui, o desconhecido é essencial para a construção do horror. De certa maneira, elas operam como uma representação das dimensões mais tenebrosas do cotidiano, aquelas que não são alcançadas por nossa compreensão racional de mundo. Os monstros simbolizam, portanto, a materialização da escalada do delírio em meio ao que aparenta ser ordinário. Aos olhares desatentos, o longa pode parecer básico demais, mas seria mais justo dizer que ele se assemelha a uma boa e velha combinação de arroz e feijão bem feitos. Apesar de não criar malabarismos no gênero terror, tudo é muito bem executado, desde o roteiro que não oferece saídas e desfechos fáceis ao espectador, até o uso de elementos fantásticos e os trabalhos de som e maquiagem. Além de ser considerado por muitos críticos argentinos como um dos melhores expoentes do cinema de horror do país dos últimos anos, Aterrorizados chamou a atenção do diretor Guillermo del Toro, vencedor do Oscar 2018 de melhor filme por A Forma da Água. E em breve deve ganhar um remake hollywoodiano produzido por ele. Aquele mesmo vizinho que poderia estar martelando contra a parede em um horário impróprio está sofrendo uma experiência ainda mais pavorosa. Walter Demian Salomon está tentando buscar evidências de que ele não mora sozinho, mas com uma entidade que passeia pela residência durante a madrugada e ainda o observa como um espírito errante. Do outro lado da rua, uma mulher recebe a visita macabra de seu filho morto, que, em estado inicial de composição, mantém-se imóvel na mesa da cozinha, na espera do café da manhã. Esses três contos se relacionam numa combinação assustadora e ousada, intrigando um trio de investigadores paranormais e a própria polícia, quando todos percebem que o bairro parece ser maldito. O que mais chama a atenção em Aterrorizados é o modo como os pequenos núcleos dialogam com o incômodo. E não é só isso. Cada conto de horror, e não estamos falando de uma antologia, mantém o dinamismo de suas sequências sem dar tempo para o público abrandar sua taquicardia. Não há alívio cômico. O mais próximo disso é o tenso Funes, interpretado por Maxi Ghione, um personagem engraçadinho ou cenas de romance que não levam a lugar algum. As coisas acontecem com o ritmo da frequência cardíaca do espectador, mantendo uma constante sensação de insegurança com a perspectiva de um inevitável final depressivo e pessimista. E o que dizer dos monstros que aterrorizam tanto os personagens quanto o público? Os efeitos especiais, concebidos por Marcos Berta, constroem o grotesco, moldam o indizível e o perturbador,
como se tivessem sido estudados para o propósito único de incomodar. Não há exageros em seus desenhos e eles aparecem a todo momento, mas nunca com a intenção de permitir que suas falhas sejam visíveis. A fotografia noturna, em paletas de cores frias, de Mariano Soares, condiz com o terror mostrado, destacando outros nomes como o do editor Lionel Cornstein e até o desenho de produção de Laura Aguirre-Beher. Se existe alguma falha em Aterrorizados, pode-se dizer que está na interpretação fraca de Agustin Ritano, quando ele encontra a esposa em seu voo pelo banheiro. O que deveria ser um choque imediato, uma expressão de horror, acaba soando artificial pela demora na reação do ator. Uma pequena correção aqui, e o longa figuraria entre as obras-primas do gênero. Ainda assim, trata-se de um trabalho bem feito e macabro e que cumpre com o que o título diz ao deixar tanto os espectadores quanto os personagens inevitavelmente aterrorizados. Curta o vídeo, comente, inscreva-se no canal. Muito obrigado.